Como já foi dado, né, o spoiler, né, já foi falado aí para a igreja, hoje nós estamos finalizando Efésios. Não que nós não iremos pregar ou continuar escutando sobre Efésios esse ano. Meu objetivo essa noite é terminar a carta e através do término da carta, depois nós possamos olhar novamente, né, como de um olhar mais preciso, de um olhar mais delicado cada passagem, ou algumas dessas passagens, a partir de outros domingos que virão. Mas essa noite o objetivo é entender que Efésios do 10 ao 24 vai lhe chamar a ficar firme, e ficar firme é através da armadura de Deus, com a armadura de Deus completa. Deus, nós temos visto, estamos estudando, que Ele é maravilhoso, Ele é bendito, Ele é adorado por causa do que Ele tem feito por nós. E o que Ele tem feito por nós? Ele tem nos dado ricas, grandes bênçãos no nosso dia a dia. E por isso nós podemos adorá-lo. E Efésios é interessante, nos capítulos 1, 2 e 3, então ele quer enfatizar o que você recebeu em Cristo, a sua nova identidade em Cristo. Nos capítulos 4, 5 e 6, então ele vai lhe chamar a se comportar, a demonstrar então aquilo que você recebeu em Cristo. Mas é interessante que o final ele volta para o aspecto de comportamento, ou da identidade, aquilo que você é em Cristo Jesus, aquilo que você recebeu, a bênção também que você recebeu em Cristo Jesus. De modo que a gente vai tentar passar por 4 pontos essa noite, com a graça de Deus. No versículo 10 nós vamos analisar e ver que Deus nos chama a ser fortes. Mas a nossa força não vai estar baseada em nós mesmos, mas no Senhor. Dos versículos do 11 ao 13, a estrutura então vai mostrar e vai lhe chamar a colocar algo em sua vida. Colocar toda a armadura de Deus. E não adianta só andar com a armadura ou colocar a armadura. Versículos do 14 ao 20, ele vai lhe chamar a permanecer firme. A permanecer com essa armadura, usando ela. E usando ela de maneira correta. E por último, os versículos 21 ao 24, lhe convidam, nos exemplifica, né, Paulo, através do exemplo de Tíquico e através do exemplo da igreja, a servir uns aos outros e a confiar em Deus. Veja comigo então a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, e vamos ver o chamado então para ser forte no Senhor. Finalmente, diante de tudo isso, né, estamos chegando aqui ao fim. Fortaleçam-se no Senhor. Irmãos, isso é importante. É importante porque Paulo ele vai nos ensinar, e a palavra de Deus vai nos ensinar, passo a passo nas Escrituras, que a nossa força não vem de nós mesmos. O poder para enfrentar as tentações não vem de nós mesmos. A força, então, para viver a vida que Deus quer não vem de nós mesmos. A motivação para continuar firme nos caminhos do Senhor não está em nós mesmos. Fortaleçam-se no Senhor. É o Senhor, Ele dá o direcionamento, Ele dá o exemplo para nós. Jesus Cristo, né, se nós olharmos a sua vida, ele já é um exemplo, né? E ela é estudada já como exemplo de um grande homem, de um homem que ensina a viver com amor, ensina a se viver com sabedoria. Mas não só o exemplo visual, mas sim aquilo que Jesus Cristo fez por nós, o derramamento do seu sangue, a remissão dos pecados, a libertação do pecado me faz estar mais próximo do meu Senhor e me fortalecer nele. Fortaleçam-se no Senhor. Outra coisa importante que esse texto, esse pequeno início desse texto, ele nos chama a atenção, além do aspecto de buscar força em Jesus Cristo, no Senhor, é que é interessante, irmãos, a salvação, a santificação, o crescimento
é algo individual, no aspecto de que Deus trabalha na sua vida. E cabe a você buscar, ler, orar. Cabe a você, como eu gosto de sempre falar, né, quando nós vamos para uma academia, ou como vamos fazer uma dieta, ou como vamos fazer algum tipo de atividade física, eu não posso pedir para outra pessoa fazer atividade física no meu lugar. Eu não posso dizer, olha, tu vai malhar hoje, né? Então vai lá na musculação, quando eu estiver fazendo, faz 3 halterezinhos lá para mim, para poder eu ficar mais magro também, para eu ficar mais saudável. Não dá. Ele é individual, cada um tem que fazer o seu. Exercita-te pessoalmente, né? Na piedade, como Paulo vai colocar também em outro texto. Mas é interessante aqui, o que eu quero chamar a atenção é que o texto está chamando para fortalecer o grupo, a igreja. Paulo não está olhando agora de maneira individual, mas ele está olhando a igreja, ela tem que ser forte. A igreja ela tem que estar unida. Então, do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o foco é sempre a unidade da igreja. É estar junto, é estar unido, é estar pensando, fazendo junto. E o fazer junto aqui é fortalecer-se no Senhor. A igreja junta, buscando se estar forte no Senhor. E para que uma igreja possa estar forte no Senhor, a gente poderia ver vários textos sobre esse assunto, mas eu quero dar só um exemplo simples, né? É na área de ensino, né, irmão? Graças a Deus, temos pessoas aqui que têm ensinado e que vêm ensinar, seja na EBD, seja na mocidade, seja num grupo de senhoras, e elas são usadas por Deus para nos fortalecer no Senhor. E o belo dentro do corpo de Cristo, que cada pessoa ela vai ter seu dom, ela vai ser diversificado dentro dos dons, mas a gente é fortalecido por aquilo que o irmão traz para nós. Seja um irmão que tem um seminário, seja um irmão que está começando um seminário, seja o pastor, seja uma criança, qualquer pessoa que prega a palavra, que ensina a palavra, ela tem a autoridade da palavra para se falar. Porque a fortaleza que venha, o fortalecimento que vem, não vem de mim como pastor, não vem de um outro pastor que vem, mas vem da palavra. E então independe se sou eu o pastor, se é o Israel, um jovem, se é o Eduardo, outro adolescente, se ele fala pela palavra, na palavra, da palavra, posso ser fortalecido no Senhor. E eu até como pastor, se um irmão chega para mim na palavra, falando a palavra, eu me curvo diante dele, eu me calo. Quando Deus fala, o homem se cala. Mas é a graça de Deus, então ela nos fortalece e chama-nos a nos fortalecer na busca do Senhor juntos, irmãos. Quem quer chegar no céu só? Né? Eu acho que ninguém quer chegar no céu só. Quem quer crescer só? Acho que ninguém quer crescer só. Quem quer estar forte só? Ninguém quer estar forte só. E é interessante, irmãos, olha, a gente está lembrando aqui o aspecto que é de batalha. É de guerra. Estamos indo para a guerra. Quem quer estar do lado de pessoas fracas na guerra? Levanta a mão aí. Você passa lá, né? Normalmente antes da guerra as pessoas são recrutadas, elas são treinadas, né? Elas vão passar ali entre 60 a 180 dias sendo treinadas, ou dependendo da guerra, né? Menos tempo, 30 dias, e em seguida elas já vão para o combate. E aí então elas vão ser treinadas, aquele grupo de 100 homens normalmente, eles vão se conhecer, eles sabem quem é o melhor, eles sabem quem é o pior. Você gostaria de ficar do lado dos piores? Às vezes a gente não vai ter escolha, né? A gente vai ficar do lado deles, né? Mas a questão é que, e é isso que às vezes quando a gente assiste um filme, ou quando a gente vê, você fica pensando, né? Olha que tolice, né? Os caras fazendo bullying, ou o cara brigando um com o outro, os dois daqui a pouco vão estar um do lado do outro, tentando
sobreviver na guerra. E eles não entendem ali que naquela época de batalha, eles estão juntando ou treinando juntos. E se eu não ajudar aquele cara naquele momento de dificuldade, no treinamento, lá na guerra, vai ser cruel, vai ser pior. A igreja, irmãos, é esse local de treinamento, em que nós podemos ir para a guerra juntos, fortalecidos no Senhor. E ele continua, né? Eu me fortaleço no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. A revista atualizada diz assim, e nós vimos lá no capítulo 1, né? Que o poder que Deus nos deu em Cristo Jesus é o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, não é pouca coisa. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o poder que Deus lhe dá para estar unido à sua igreja, para você crescer e se fortalecer. É o primeiro chamado, é o chamado para a guerra, é o chamado para estar unido, fortificado, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Por que nós precisamos, além de tudo que nós já vimos, estar fortes e unidos? Versículo 11 até o versículo 13, ele vai iniciar o chamado a se vestir, mas com um propósito, o porquê nós devemos nos vestir. Versículo 11 diz assim, vistam toda a armadura de Deus, mas vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O contexto de guerra, então, é fortalecimento, é treinamento na igreja, é aproximação, é unidade, é deixar as coisas antigas para trás, Efésios capítulo 4, renovar a nossa mente com a palavra de Deus e nos vestir, colocar agora a armadura de Deus, colocar o que é certo, é deixar a meninez de lado, é deixar a velha vida, os velhos pensamentos, é deixar que talvez aqueles pecados que você sempre cometeu e agora vestir a armadura de Deus para unidos vencer as ciladas do diabo. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, nos demonstra que Satanás é extremamente inteligente, extremamente poderoso, muito mais do que nós. Colocar a armadura de Deus é algo necessário porque o diabo está tramando contra nós. Satanás está tramando contra nós. E não se engane, quanto mais a igreja, a sua família, seja os seus relacionamentos, seja a nossa igreja, quanto mais ela se aproximar daquilo que Deus quer, mais Satanás vai ficar incomodado. Quanto mais você estiver caminhando no caminho do Senhor, mais ele vai ficar incomodado. Mais ele vai querer causar divisões. Mais ele vai querer fazer com que você fique fraco. E como eu disse, né, e a palavra vai mostrar em talvez outro texto, que nós vimos de maneira mais aprofundada, ele é extremamente inteligente, Satanás. E não se engane, Satanás ele vai agir na sua vida, não naquilo que você é forte. Satanás ele vai agir na sua vida naquilo que você é fraco. Naquilo que ele sabe que provavelmente você quer. Naquilo que você sabe naquilo que lhe dá paixão. Naquilo que você é mais fraco e suscetível a cair. Ele quer lhe derrubar, ele quer derrubar a igreja, ele quer derrubar a sua família, ele quer derrubar o seu casamento, ele quer afastar você dos relacionamentos. É por isso que a armadura ela vai ser importante, e ela é importante, e o Espírito Santo é importante. Nós vimos, né, semana passada, então, que para termos relacionamentos que agradam a Deus, o Espírito Santo ele deve controlar, para que homens amem suas esposas, as esposas sejam submissas, filhos obedeçam aos pais, os pais eduquem de maneira correta, os escravos, os empregados, eles possam agir de maneira que glorifique a Deus e os patrões também. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas o que está sendo chamado a nossa atenção agora, versículos 12, 13 também continuam dizendo: pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa batalha é espiritual, irmão e irmã. É impressionante como nós nos perdemos do foco de quem ou com quem nós estamos lutando, ou contra quem nós estamos lutando. É contra Satanás, e ele é inteligente, novamente eu digo, e muitas vezes nós estamos lutando entre nós. Estamos sendo preparados, a igreja é esse local de preparo. Eu me preparo no culto, eu me preparo na reunião das senhoras, eu me preparo no culto de oração, na mocidade, eu me preparo para a guerra, a gente quer lutar juntos. Mas, infelizmente, às vezes, existe um ditado, né, ou uma nomenclatura que é chamado fogo amigo. O fogo amigo, infelizmente, às vezes acontece quando os mais preparados, ou com medo, ou por algum motivo, eles vão, então, vamos pensar, né, um grupo indo à guerra, indo à frente, né, para a batalha. E eles vão, então, lá, e eles atiram lá na frente, né? E aí vem um grupo atrás. O grupo de trás, ele tem que ter cuidado com o quê? Com os inimigos que vêm à frente, mas principalmente com seus amigos que foram na frente. Porque se eles atirarem, eles podem atirar nos seus amigos por trás. Eles podem matar os seus próprios amigos, né? O que a gente chama de fogo amigo. E é impressionante que a igreja, às vezes, ela está se atirando. A igreja, ela está se autodestruindo. A igreja, ela está perdendo foco. Em vez de atacar o inimigo, atacar Satanás, ela está se auto-atacando. E como é impressionante que os relacionamentos, eles demonstram isso. Pessoas com rancor, pessoas com problemas com outras, pessoas que não conseguem escutar outras, pessoas que não conseguem nem participar do mesmo ministério com outras pessoas. E eu não estou falando de uma igreja lá fora, eu estou falando da igreja do clima bom. Irmãos que não conseguem compartilhar o mesmo ministério. Irmãos que não conseguem escutar a palavra de Deus de outras pessoas. Porque nós estamos, parece que como Satanás querendo, né? E a gente está fazendo direitinho, lutando contra nós mesmos. E a nossa luta não é contra nós. Minha luta não é contra você. Sua luta não é contra mim, ou não deveria ser. Nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é para estarmos juntos, fortalecidos, com a armadura de Deus, para lutar contra Satanás e contra as ciladas que ele se levanta dentro da igreja, dentro dos nossos casamentos, dentro dos nossos relacionamentos. Versículo 13 continua. Por isso, ele repete, vistam toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É importante, irmão, vestir a palavra de Deus. E a gente já vai ver a armadura. Eu creio que muitos de vocês já ouviram esse texto e conhecem bem. A gente vai escutar novamente e ver de maneira mais detalhada. Mas eu quero chamar você a atenção para o aspecto, né, de permanecer. Porque o que eu vejo muitas vezes na minha vida, às vezes na vida de muitos irmãos, é uma certa empolgação. Ele escuta uma pregação, ele escuta ouve uma história e ele fica empolgado. Ele diz, agora vai ser diferente. Agora minha vida vai mudar, meu relacionamento vai mudar, eu vou focar no que é correto, mas ele não permanece. E aí vem um dia mau, e ele acha que estava bem, ele acha que a empolgação dele é o que vai fazer a diferença, né? Quantos de vocês, eu volto para as ilustrações bíblicas, quantos de vocês já começaram, né, uma atividade física, né? Puxa, meu amigo, a primeira semana é a melhor de todas. Eu não falto um dia, eu vou todo dia, no horário certo. A empolgação é tão grande, né, que antes do dia eu já me preparo. Eu comprei a roupa, tem gente que vai, né? Não, tenho que ter a roupa certa. Eu faço tudo direitinho. E a primeira semana, fantástico. Vou todos os dias. Na segunda semana eu já olho, né? Eu não sei se vai chover.
Tá tão frio hoje. Será que é melhor eu ficar? Se eu faltar um dia, não vai fazer tanta falta, né? No meu treinamento. E aí eu começo a faltar o primeiro, o segundo. E de repente, o normal virou não ir nenhum dia. Você não vai mais nenhum dia. E aí quando vem o dia mau, quando vem o tempo passa, né, e você precisa ter aquela saúde que você gostaria de ter, mas você não tem, porque você não permaneceu. Você não fez aquilo que era para ter feito anteriormente. Irmãos, a gente está analisando as Escrituras dia após dia, ou domingo após domingo aqui, não só para que você possa escutar, se empolgar no domingo e na segunda-feira você colocar tudo no lixo, ou eu deixar para lá, ou colocar no ouvido e sair no outro. É por isso que volto a falar da coletividade, da necessidade de termos irmãos em Cristo. É por isso que eu falo novamente da necessidade de termos nossos grupos, né? Grupos pequenos, estamos tentando dividir a igreja para estar se reunindo semanalmente. Seja numa quarta, seja numa quinta, seja numa sexta, para orar, para se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para podermos resistir contra as ciladas do diabo. Isso é juntos, irmãos. E como um corpo, num domingo, isso não é totalmente possível. Eu preciso de você durante a semana e você precisa de mim para permanecermos firmes no dia mau. Permanecer, então, indica buscar e empregar toda a armadura de Deus. Vamos ler, então, aqui a partir do versículo 14, qual é essa armadura e tentar explicar de maneira rapidamente o que ela significa para nós hoje. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou parar até aqui, porque tem algo muito importante até esse versículo. A partir do outro versículo, vai existir uma mudança naquilo que o texto vai nos apontar. Mas nessa primeira parte, novamente, a armadura, ela é enfatizada e repetida, a armadura de Deus, porque aquilo que nós estamos vestindo, novamente, não é nosso. Não vem de nós, apesar de que vamos nos colocar em nós para que vivamos, nos comportemos de acordo. Mas vem da parte de Deus. Cingir, colocar ao redor de você o cinto, cingindo-se com o cinto da verdade. Versículo 14. Ao colocar o cinto da verdade, ao cinto da palavra de Deus, eu posso colocar assim, o cinto do evangelho. O cinto ele tinha uma função simples, e ainda continua, né, para muitos de nós, de segurar, né? Segurar as partes, as calças, a parte que o soldado vestia. A verdade, então, ela segura, né? Ela deve estar firme, ela é um iniciador, né? É interessante, poderíamos nos perguntar por que Paulo usou essa ordem, mas ele quer exemplificar, eu creio, para nós, é que os recursos vêm de Deus para nós. E esses recursos, eles são importantes para entendermos que se não estivermos com eles, nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar. Como é importante estar firme com a verdade, ela que vai segurar a sua cosmovisão, ela que vai fazer com que você erre ou não na sua caminhada, né?
a verdade, verdade através das Escrituras. Como muitas pessoas elas são enganadas pelo que aquela mídia diz, pelo que os estudos dizem, certos estudos. Vestido a couraça da justiça, a retidão, a justiça que vem da parte de Deus para nós, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho que traz paz, o Evangelho então que faz nos lembrar, eu fui reconciliado com Cristo, eu tenho paz com Deus, eu não sou mais seu inimigo, a motivação agora que nos dá confiança para marchar, porque mesmo eu morrendo, eu vou viver. Essa vida não pertence mais a mim, essa vida pertence a Deus. E a coisa mais importante na minha vida não é ser feliz, é fazer a vontade de meu Deus. Nem que para isso eu tenha que morrer ou sofrer. Porque a paz, o Evangelho da paz já foi me trazido e eu vou proclamar esse Evangelho para as pessoas. Sem se esquecer do escudo da fé, o escudo a qual você vai se defender e apagar as setas inflamadas do maligno, usando sempre o capacete da salvação e a única arma de ataque, a espada do Espírito Santo, a qual já nós temos dito, que precisamos ter ela afiada em nossas mãos, manejando bem. Versículo 18, ele vai colocar, o que você já deve ter visto aí, o último elemento da armadura. Versículo 18, ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. De uma maneira que não parece ser uma peça, a oração, ela é a peça principal, ela une toda a roupa. Paulo ele inicia Efésios capítulo 1 orando para que nós possamos entender os recursos, as bênçãos que Deus nos deu. Orando para que, Senhor, faz com que eles entendam quem eles são. Faz com que essa igreja possa entender como ela é abençoada e como ela pode ser rica, ela já é rica. E como ela então pode ser maravilhosa e brilhar entre as nações, entre essa comunidade. Então a oração ela é fundamental para clarear a mente, para direcionar e para dar firmeza. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Oração constante sem cessar. É oração constante uns pelos outros. Orar de maneira diligente, responsável. Eu sou diligente. Eu entendo que a oração ela não é algo supérfluo. Eu entendo que a oração não é algo que eu tenho que lembrar antes de comer, antes de dormir, mas de maneira diligente, de maneira constante, eu oro ao Senhor porque é uma necessidade, porque sem Ele não dá para viver. Não dá para dar mais um passo. Preciso ser diligente e constante. A constância vai mostrar, irmão, a sua necessidade. Essas semanas, os jovens, eles leram, Lucas capítulo 18, dos versículos 1 ao 10, e também falam nisso essa semana no colégio, de como aquela viúva, ela foi persistente. Ela foi constante no seu pedido ao juiz iníquo. Porque ela tinha aquela necessidade. Ela sabia que só poderia ser resolvido com ele, não tinha como. Ela poderia ter desistido. Talvez ela olhou, o cara é ruim, esse juiz é horrível. Já desisti, não tem jeito. Mas não, ela persistiu. Ela foi constante.
E Jesus Cristo vai comparar aquela mulher a nós e vai comparar aquele homem, aquele juiz a Deus, dizendo, olha, Deus não é assim. Se o juiz que é ruim atende as orações ou os pedidos, quanto mais Deus. A grande questão é será que nós somos persistentes? Ou nós somos desistentes, rapidamente nós ficamos desanimados com a igreja, com o irmão, com o relacionamento que não está dando certo, com a união que não está vindo, com o crescimento de um filho que não está vindo, com o pai que não se converteu, com a mãe, com o esposo, e aí a constância ela se perde, eu perco o direcionamento. Eu oro no Espírito, porque Paulo vai falar que às vezes a gente vai saber, a gente vai orar, na maioria das vezes a gente não sabe orar. A gente não vai orar de maneira correta, a gente vai pedir besteira. Aí Deus intercede, o Espírito intercede por nós, mas orar no Espírito aqui também é lembrando, né, que o Espírito Santo está em nós, Ele nos direciona, Ele nos dá sabedoria, e eu peço, Senhor, na força do Teu poder, no Teu Espírito, me ajuda a guiar a minha família, me ajuda a guiar os meus passos segundo a Tua vontade. Com vigilância, com perseverança e com abrangência, não só por mim. Paulo ele vai pedir, depois de toda essa carta, ele vai pedir algo por ele. Ele vai pedir oração por ele. Ele está preso, né? A gente lembra, já falamos sobre isso. E às vezes a gente precisa pedir por nós, por nosso fortalecimento também, para que nós possamos ter essa mesma constância, vigilância, perseverança. Como é colocado a partir do versículo 19, diz assim, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Não é porque era Paulo, então que ele poderia e fazia acontecer. Na realidade, Paulo ele mostra, né, como qualquer homem, nós precisamos de coragem e do poder que vem da parte de Deus. Mas a confiança que nós temos que ter na palavra e no Espírito Santo, independente da circunstância em que nós estejamos e quem está escutando a palavra. É Deus que transforma, é o Espírito Santo que vai e irá transformar. Para terminar, versículos 21 ao 24 diz assim, Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e o amor, com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. O exemplo de Tíquico e de Paulo, eles nos chamam, né, a servir aos outros, né? Paulo ele envia um irmão para que possa servir aquela igreja. A igreja talvez estava desanimada, né, pela prisão de Paulo, o medo, né, de que ele possa morrer, e ele quer encorajar, ele quer enviar Tíquico para que ele possa ser um homem que seja bênção para aquela igreja. Você pode ser bênção, irmão, para a sua igreja. Você pode ser bênção em encorajar um irmão. Você pode ser bênção a falar, olha, está ruim essa parte da nossa igreja, mas vamos ajudar a mudar, a melhorar, seja um encorajador, a motivação e a mudança correta, segundo a palavra. E por fim, irmão, às vezes os homens vão fazer coisas, homens, as mulheres, a igreja vão fazer coisas que vão ferir você, vão ferir primeiramente a Deus, logicamente. Mas é interessante, Paulo ele vai finalizar chamando você a confiar em Deus. Confiar por quê? Porque ele trouxe paz. Você estava afastado. Você estava em trevas.
você estava sem filiação, ou mais, ligado mais a Satanás do que a qualquer coisa. Ele lhe trouxe a paz. Ele lhe trouxe no amor. Confie nesse amor. Não é qualquer amor. Ele deu o seu único filho, o unigênito, para morrer por você. Ele provou o seu amor para com você. Ele tem mostrado esse amor para com você, cuidando de você. Confie na fé, não na sua fé nesse aspecto, mas na fé que vem dele, da parte de Jesus Cristo. Confie na graça de Deus. Eu acho que esse é eu acho que todos os pilares aqui estão juntos, né? Mas quando a gente fala da graça de Deus, é entender que Ele faz a obra dele apesar de mim, apesar de você, apesar da uma igreja que talvez ou aparentemente não presta. Mas na realidade toda igreja é amada por Jesus Cristo, porque é dele, foi comprada por Ele, é a noiva dele. Mas a gente pode confiar na graça, irmão, pode confiar na graça. Porque apesar de mim, a obra do Senhor será realizada. E que apesar do que venha, a graça do Senhor e a obra do Senhor será realizada, porque é dele toda a história. Queria convidar você, essa noite, mais uma vez, a ter um tempinho. Hoje vai ser bem mais curto, fica só com 2 pessoas, você e outra pessoa, para que a gente possa ter um tempo menor. Eu sei. Vamos orar. Ó Senhor, escuta nossas orações. Tua igreja, ela clama por Ti, que cada um que está aqui orando nesse momento, Senhor, esteja orando, Senhor, por restauração e mudança verdadeira. Ó Senhor, que os nossos pedidos sejam para que possamos despojar, Senhor, do velho homem, dos velhos pensamentos, dos velhos propósitos, nos revestir com Tua verdade, a Tua palavra, e vestir, Senhor, como escutamos essa noite, vestir a Tua armadura. As ciladas do diabo, Senhor, querem nos derrotar, nos destruir, nos afastar de Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a estarmos fortalecidos no Senhor, na força do Seu poder. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com o padrão que Tu estabeleceu. Ó Senhor, nós agradecemos porque esse padrão é possível porque temos o Teu Santo Espírito e fomos capacitados por Ti para alcançarmos e vivermos neste padrão. Nos abençoa a Tua igreja, que ela seja unida em Cristo. Restaura, Senhor, talvez relacionamentos que estão quebrados. Restaura, Senhor, a comunhão que talvez está precisando ser fortalecida. Nos abençoa mais uma vez, eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.